Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta aqui na nossa playlist de reviews, onde a gente fala sobre as nossas experiências. Basicamente, reviews de como foram os cursos ligados à arte que eu fiz. Falando de Masterclass aqui, a gente já tem vários cursos feitos pela Masterclass e com os seus reviews. Hoje a gente fala sobre escrita e principalmente sobre a escritora Margaret Atwood. Conhece ela? Vem então ver o que ela falou no seu curso do Masterclass e o que ficou de mais importante para mim dos ensinamentos. Vamos lá? Então, Margaret Atwood, não sei se vocês conhecem ela, vou colocar aqui do lado alguns livros em que ela publicou e escreveu, mas ela é uma doce senhora que fala com uma voz muito leve e segue aí a estrutura do Masterclass com aulas gravadas, vídeos, né, sobre o seu processo criativo, seu processo de inspiração. E ela conta como é que ela vai construindo uma história, dando exemplos e dando referências. O curso também tem um PDF ao final que resume tudo, né? Todos os cursos da Masterclass têm um PDF ao final que resume todo o curso e é um PDF muito legal, muito interessante, mais de 100 páginas sobre o processo dela. Mas vamos aqui falar alguns pontos que ela coloca. Primeiro, ela fala que você não tem que se abrir, falar de você, né? Que você tem que, na verdade, incitar a curiosidade e a confiança do leitor. Não é sobre você, é sobre ele e a curiosidade dele. O seu repertório é formado de papel, de caneta e de palavras. As palavras, elas são inertes e elas ficam paradinhas. Elas só tomam vida no momento em que o leitor chega para ler. E aí ela se transforma, que ela fala em cheiro, em som, em cenário, em iluminação. E ela toma outras formas. Achei isso muito poético que ela colocou. E aí toma novas formas e significados. O significado, ela fala que o autor não pode ditar. O significado é uma coisa que o leitor vai atribuir àquelas palavras. Margaret dá uma dica, ela fala que nunca começa por uma ideia. Ela começa, sim, pelo personagem. Então, descrevendo o personagem, contando sobre o personagem, contextualizando o personagem, ela começa a história. Se tudo tiver muito bom e muito perfeito, infelizmente você não tem uma história. Então tenta achar as imperfeições, os erros, né, e os conflitos da sua história e do seu personagem. Ela fala que as ações revelam o personagem. Então comece revelando o seu ambiente, o seu contexto e as suas ações para depois chegar a revelá-lo. E assim, através das suas particularidades, você vai falar sobre o objeto, né, do seu texto. Ela fala que escrever é um grande desafio. Na verdade, se você se coloca num problema, se coloca num canto e fala, ok, tem um problema, agora veja como sair disso. Isso que ela fala que é escrever. Uma coisa interessante que ela fala, e aí ela fala que tem uma pesquisa muito grande, né, dos personagens. E ela fala que ela escreve assim, faz como se fosse uma tabela do ano, né, da idade do personagem, do momento histórico, político, econômico e da situação do personagem naquele momento. Então, ela vai trazendo pontos importantes de acontecimentos históricos, políticos, econômicos, sociais, para questão. Então, olha, o personagem X tem 20 anos, em 1950, o que aconteceu? Politicamente, economicamente, socialmente, naquele contexto daquela pessoa. Então, ela sempre faz uma pesquisa histórica muito grande para embasar e pega também conselhos de profissionais, né, da área para ver se ela está fazendo uma história coerente
com o que aconteceu no momento. Então é muito interessante isso, como ela parte de uma planilha, né, de uma tabela em que ela estrutura cronologicamente personagens, momentos históricos, idade, ano, e vai fazendo esse traço. Ela traz uma frase muito interessante que ela cita Virginia Woolf, que ela fala que escrever parece que você está num quarto escuro e você liga uma lanterna e você vai iluminando aos poucos todas as coisas do quarto. Então você vai descobrindo e revelando as coisas aos poucos e dando a sua atenção, o foco, de acordo com que você vai revelando o quarto. Então esse é o processo que ela explica de escrita, muito interessante, né? E o William Blake é um grande também influência na escrita dela, que fica aí a referência. Ele fala: o diabo tem as melhores linhas, as melhores frases, né? Vamos dizer assim, lines, as melhores frases. Então, você tem que colocar a frase certa no seu antagonista ou no seu protagonista. Então, você tem que dar as melhores frases para o seu antagonista, porque ele que vai demarcar o compasso da história. Depois a Margaret fala da importância de se ter uma certa idade. Ela fala que contar uma história é contar a história de pessoas. Quanto mais velho você for, quanto mais experiência você tiver, mais você consegue ter uma curadoria melhor, né, do seu conteúdo. Então, com a idade, a escrita fica cada vez melhor, mais apurada. Você tem mais repertório para retornar quanto a experiências de vidas, as histórias que você já ouviu, a pessoas que você já conheceu. Um exercício que ela sugere é o seguinte: a gente sempre percebe uma pessoa, uma história, através de todos os sensos, né? A gente tem o cheiro da nossa infância, a gente tem a iluminação, a luz na calada da noite, numa visita que você foi a algum local. Então a gente tem a nossa visão, a gente tem o tato. E para você desenvolver um personagem, ela fala, tipo, suprime um desses sensos, né? Um dessas sensações. Então tira o cheiro e aguce as outras, né? Tire a visão e aguce as outras, tira o tato e aguce. Então esse é um exercício para você suprimir uma sensação, mas justamente para aguçar muito as outras no seu processo de escrita. Outro exercício que ela coloca é: leia o seu texto em voz alta. O texto é como se fosse uma melodia, né? Como se fosse uma música. E quando você lê alto, você percebe se ele está ritmado, se ele tem algumas rimas que às vezes não tem que existir, né? Se ele está muito está muito rimado, você tem que usar rimas para um objetivo, né? E se esse não for objetivo, lendo alto você consegue identificar se o texto está fluido e tá com muitos ritmos. Então leia alto, como se você estivesse cantando a sua narrativa. Ela cita dois tempos, o tempo circular e o tempo linear. E ela fala que é muito interessante usar um recurso que ela cita que Charles Dickens usava muito, é de você desenvolver um personagem, uma parte da história até certo ponto, e usar o que ela fala de meanwhile, quer dizer, ao mesmo tempo, também tem essa história aqui que aconteceu. E aí você deixa essa história num ponto de curiosidade máxima e você fala: calma aí, espera aí, só daqui a pouquinho que eu vou te contar outra história para depois vai juntar, vai fazer sentido, mas deixa a pessoa curiosa. Então esse tempo circular, né, que você vai, que você volta, que você usa o recurso dos flashbacks, ela falou que é uma estrutura muito interessante, mas tem que ser muito bem utilizada. E citou aí Charles Dickens como voltando, né, aos pontos importantes. Ela fala que encontrar um momento para você começar de fato a história é muito importante. E que às vezes a história não começa até a página 20, até a página 30, por exemplo. E que depois, com o tempo, quando você for ler, né, o seu manuscrito, você realmente descobre que o início de fato está muito à frente e que você tem que trabalhar isso, né, para que a história comece
no começo. Margaret fala que a parte mais difícil, na verdade, é o miolo. No início você apresenta um problema, no final você resolve, e o miolo é a parte mais difícil de se prender a atenção do leitor. Então é um momento que você tem que deixar tipo cliffhangers, quer dizer, é uma expressão americana para deixar aquela coisa. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Então você deixa a pessoa tipo como se fosse num penhasco, né, um cliffhangers, e você deixa ela lá, não responde. Volta a narrativa, fala de um outro personagem, ou volta a história dessa personagem, contextualiza mais e aí depois vai juntando. Então, nessa meiuca que é difícil prender a atenção, deixe vários pontos de atenção que tem que ser retomado depois. E ao final, no final do livro, você tem que saber o que você vai querer resolver. Tem cliffhangers, tem perguntas, tem e aí o que acontece? Que vão ficar em aberto. E tem outras que você vai tentar resolver de fato o que você levantou como uma questão, como um problema, e você vai querer fechar. E esse é o grande problema do final. Ela comenta que a grande questão de um livro é que você está sempre lidando desde a primeira página com a expectativa do leitor, e isso é muito complicado. Você tem que saber dosar o que você vai dar e quando você vai dar e manter essa expectativa até o final. E existe um problema de alguns escritores que é o completion fear, quer dizer, o medo de completar, o medo de terminar um livro, porque quando você termina, a obra está feita, acabou. Então as pessoas ficam no meio tentando desenvolver com um certo medo de concluir aquilo. Mas ela fala, quando você concluir, pega uma pessoa de confiança, uma pessoa para rever o seu texto, né? E aí ela dá as seguintes dicas, olha aqui. Pergunte para essa pessoa se o texto está vivo ou o texto está morto. Pergunte também quão rápido a pessoa leu, quão fluido foi a leitura. Leia o seu texto em voz alta e peça para a pessoa ler o seu texto em voz alta também. E peça uma pessoa para questionar e checar todos os erros do livro. Não só erros gramaticais, mas erros contextuais também, né? E psicológicos também. O personagem não pode dar um pulo, né, de um estado para outro, de uma energia para outra, questões históricas, já que no caso dela lida-se muito com questões históricas, então se está tudo certo. Ela faz muito detalhes, né, a roupa, a vestimenta, os hábitos alimentares, né, a temperatura, e tudo isso parte de uma pesquisa muito grande, contextual, histórica, do momento em que ela se propõe, 1940, 30, 50. Então tem que ter uma pessoa que tem um conhecimento, no caso dela, desse histórico, para ver se aquilo realmente, se usava corpete naquele momento, se realmente tomava o chá de sabor X naquele local. Então esse cuidado ao se terminar e fazer essa revisão é muito importante. Ela fala que toda a história são histórias de pessoas, né? Que essas pessoas sejam coelhos, árvores falantes. Então, o personagem na história é uma parte central. Mas aí a gente questiona a ela o que é mais importante. Um texto orientado para roteiro ou um texto orientado para personagem? Ela fala que um livro deve ter os dois, história e personagens muito fortes, muito fortes. E aí depois ela coloca que a vida de escritor é uma vida muito difícil. É uma vida, se você está se perguntando, eu devo ser escritora ou devo ser escritor, é que possivelmente você não deve ser. Se você está tendo que fazer se você tem que fazer essa pergunta para você, é porque ela acha que já não deve ser. E ela fala que é uma vida muito complicada e raramente o escritor é somente um escritor. Normalmente ele tem outros trabalhos e escreve também. Então isso faz com que a vida do escritor ainda seja muito mais difícil de se concentrar, né? A gente viu aqui no canal, e tem aqui, vou colocar para vocês, a história, né, do Steven Pressfield, que é A Guerra da Arte.
do livro A Guerra da Arte, muito interessante, em que eu falo um pouquinho sobre a vida dele nesse sentido, bilhões de trabalhos que ele teve que ter e ir escrevendo em horários vagos, e ela fala justamente isso. Um escritor não consegue ser, muitas das vezes, a maioria dos casos, somente escritor. Ele tem que trabalhar em outra coisa, é uma vida muito penosa, você tem que saber se você quer realmente isso. Ela cita que Harry Potter foi negado várias e várias vezes antes de ser aceito e que não um livro de sucesso necessariamente tem um sucesso inicial muito grande. Só para terminar, ela coloca que qualquer ação do escritor, qualquer decisão, ele assume um leitor futuro. Então tudo é feito para ele, para sua expectativa principalmente. E a regra principal que ela coloca é: atenda à expectativa e saiba trabalhar com ela. Espero que vocês tenham gostado aqui um pouquinho do como é que foi o curso do Masterclass da Margaret Atwood. Foi muito interessante, ela fala muito bem, ela se expressa muito bem, trouxe vários exemplos. Falou também de alguns dos seus livros, né, como contexto aí para trazer algumas dicas para o pessoal que gosta de escrita e gosta de escrever. Ela é uma pessoa que realmente entra dentro da psique da personagem, do contexto da personagem. Dá para ver que o estudo e a contextualização histórica, política, social, econômica é muito interessante, e que ela faz esse esquema de tabela para ajudar a desenvolver todos os personagens e contextualizar. Então, os textos dela trazem bastante detalhes, assim, e são detalhes históricos para quem gosta de romances históricos, para quem gosta de entender como é que foi o ano X, né? Como é que as pessoas se vestiam, como é que as pessoas trajavam. A base de pesquisa dela é uma base real, né? Que existiu, e ela busca muito isso. Então, se torna uma leitura rica e interessante. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero vocês em outros vídeos e até o próximo. Por favor, se inscreva aqui no canal e curta com a gente. Obrigada!